Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Último culto deste ano, último domingo do ano. Fazendo um balanço rápido esses dias, quantos motivos de gratidão e louvor a Deus, seja no âmbito pessoal, familiar e também como igreja. Esse foi o primeiro ano da nossa família na igreja de Suzano. Um ano tão diferente, estranho, mas parece que a gente está há tanto tempo já. Toda a minha família conseguiu se adaptar a essa nova realidade, a nova igreja. Como a gente está feliz. Louvado seja Deus por isso. No início da transmissão, nós tivemos um problema no áudio. Então acho que não ficou... não deu para chegar até vocês. Um aviso importante. Nos dias 3 e 10 de janeiro, primeiro e segundo domingo do ano de 2021, nós não teremos o culto nesse molde semipresencial. Então, não venha até o templo, porque não haverá ninguém. O culto será transmitido normalmente, viu, gente? Nós não deixaremos de culto ao Senhor, só que num outro formato, naquele inicial. Tá certo? Os pastores estarão preparando o sermão num outro ambiente, mas o culto estará acontecendo no mesmo dia, no domingo, às 10 horas da manhã. Então, não deixe de reunir em família e prestar o culto que é devido ao Senhor. Ok. Você pode ler comigo Eclesiastes capítulo 1, verso 1 ao 11, que é o texto que dará base à nossa reflexão nessa manhã. Eclesiastes 1. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para a gente fazer a leitura desse texto. Ano novo, rotas novas e rotas velhas. Eclesiastes, diz aqui o texto. A minha versão é a Nova Versão Internacional. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Pai bendito, pedimos que o Teu Espírito nos conduza nessa reflexão, neste que será o último culto que prestamos a Ti, neste ano de 2020. Que a Tua palavra possa nos trazer direção abençoadora, que a Tua palavra nos ajude a nos aproximarmos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o ano está acabando. Contagem regressiva. O novo ano está para começar. O que você espera do ano de 2021? Pensando neste ano 2020, o que ele diferiu
do ano de 2019, tirando, obviamente, a pandemia. Algumas coisas atropelaram a nossa vida, não é? E sobre essas nós não temos controle, nós não temos o que fazer. O mundo inteiro foi impactado por essa doença. Agora, algumas coisas, apesar de tudo, estavam sim na dependência da nossa ação ou reação. Como nós agimos ou reagimos vai definir muito o roteiro da nossa existência. Algumas resoluções que foram feitas no fim de 2019, que você, inclusive, quantos aqui escreveram no papel resoluções para este ano? 3 pessoas. Os demais não quiseram se comprometer, mas algumas pensaram, não é? Nesse ano eu vou fazer isso. Quantas dessas resoluções saíram do papel ou saíram apenas da intenção? E efetivamente se tornaram prática. Eu já falei aqui algumas vezes, mas uma frase que ficou assim gravada, eu tenho a memória visual de uma frase que um professor meu do mestrado deixou escrito no quadro, no primeiro dia de aula. Dr. Edward Farris, ele escreveu: loucura é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Me marcou porque eu tenho pensado muito nisso. Toda vez que eu quero mudanças, eu acredito que são coisas importantes, eu não posso continuar fazendo da mesma coisa, da mesma maneira. Quem está vivendo uma crise conjugal, se não mudar as atitudes, o comportamento, a maneira de pensar, nada vai mudar. O que você fez de diferente esse ano? E o que pretende fazer no ano que vem, que já está às portas? Esse livro de Eclesiastes, repararam, é um livro assim curto e grosso. O cara não tem papas na língua. No segundo versículo, ele entra rasgando. Olha só que palavras ele usa. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Alguém que chega falando assim, parece que chutando balde, não é? O cara já passou dos limites. É alguém que está passando por um negócio assim complicadíssimo. Alguém que observou a vida e está sendo honesto na sua observação. Ele não romantiza. Ele não tenta maquiar. Neste mundo descrito por Eclesiastes, se você prestou atenção na leitura, vale mesmo a pena fazer alguma coisa diferente, novo? Fazer diferente porque eu quero ou porque eu preciso? Ele fala de um mundo em que tudo se repete. E chega um ponto em que a gente se cansa. Um poema que viraliza nessa época do ano, talvez vocês já saibam até de cor, Roberto Pompeu de Toledo, ele é articulista da Veja e há muitos anos ele escreveu O Tempo. E eu queria ler para vocês. Fala um pouco sobre isso. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. E industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número. E outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Parece que Pompeu deu voz a milhões de pessoas no Brasil e no mundo, não é? Quantos aqui não querem um 2021 diferente? Eu quero que o 2021 seja diferente. A gente já está farto desse negócio de isolamento, de fase vermelha, laranja, verde, esse arco-íris de fases. Chega, não é?
Chega! Eu acredito que muitos estão aguardando os fogos do dia 31. Você não vê a hora do Réveillon, só que a expectativa dos fogos esse ano parece um pouco diferente, tem esse negócio meio místico. Quando os fogos explodirem nos céus, será que, como o anjo tocando a trombeta, anunciando um novo e abençoado tempo dado por Deus? É quase isso. Parece que é uma mágica. 0 horas de 2021, ano novo, e tudo será novo. Só que as pessoas agindo como sempre agiram, o novo se tornará tão enfastiante como essa repetição de vida descrita pelo Eclesiastes. Responda, você realmente quer tudo diferente em 2021? Responda para você quer tudo diferente? Aqui a maioria é jovem. Então, jovens de antigamente aqui. Mas os jovens atuais costumam dizer o quê? Uma coisa que jovem odeia. Começa com ro e termina com tina. O que é? Muito bem, rotina. Jovem odeia rotina. Jovem gosta de agitação, coisas diferentes. É ou não é? Mas não é bem verdade. Não é bem verdade. Todos, na verdade, gostamos de rotina, inclusive você, jovem adolescente. Gostamos de rotina. Aliás, mais do que gostar, nós precisamos. A Leda e o Maurício lembram, quando tiveram a Sara, como eu tive o Theo, pais de primeira viagem, o que o pediatra fala? Que é importante criar rotina para os seus filhos. Para o bem da saúde, para o bem emocional. Todos nós precisamos. Rotina vem de rota. Rota vem de percurso habitual. E aqueles caminhos de tanto a gente tomar viram hábitos, né? Comportamentos repetitivos, rotina. E algumas esposas usam... porque rotina tem a ver com isso, né? De tanto você fazer, as coisas se tornam previsíveis. Um amigo novo, você não conhece muito como ele é. Conforme você vai conhecendo, você já sabe. Aqui na igreja, todo mundo sabe que tem uma pessoa que chega 9h30, 10 horas da noite e começa a bocejar, né? E vai dormir. Logicamente que não é jovem. Jovem não faz isso. Jovem que dorme cedo tem algum problema sério. Previsibilidade. Previsível. É uma outra palavra que o jovem também não gosta. E tem esposa que usa a palavra previsível como um xingamento. Chega o marido, ela pega algumas coisas que ele faz, ela cruza os braços e fala assim: bem, você é tão previsível. E previsibilidade é um problema? Eu acho que tem algo de reconfortante nesse negócio de ser previsível. Tem um certo aconchego. Por exemplo, eu gosto. Mudamos, estamos 1 ano nessa casa nova. Para quem não sabe, a gente mora num sobrado e a escada é de madeira. E não tem jeito, você pode andar com meia e que você vai fazer barulho, faz um barulhinho assim gostoso na madeira. E de manhã bem cedinho, eu sei que eu vou ver uns passos descendo da escada. E pelo barulho eu sei quem é. Quando é bem escandaloso, é o Natan, todo mundo sabe. Né? Mais ou menos é o Theo. Agora, quando vem com passos delicados, eu sei que é minha esposa que está descendo. Nas primeiras passadas, eu acho que ela deve dar 3, 4 degraus para baixo, eu já me posiciono no pé da escada. E assim que ela chega, eu dou um abraço bem forte de bom dia. Eu gosto disso, essas coisas previsíveis, abençoadas, isso é tão bom. Mas um dia eu fiquei meio assim, falei assim, será que é bom para ela também? Eu fiquei meio curioso, porque eu gosto de abraçar minha esposa toda manhã. E como toda esposa, ela gosta de fazer cena, não é? Às vezes não abraça, fica assim, né?
E eu tenho que abraçar, eu tenho que mendigar o abraço. Mas eu falei, mas será que ela gosta? Um dia eu resolvi não aparecer, de propósito. Ela está sabendo isso hoje. E eu não apareci, ela desceu, foi para a cozinha, acho que aproveitou, foi colocar roupa para lavar, e ela voltou, zanzou, e uma hora não aguentou. Ela apareceu na porta do meu escritório. E ela tristinha falou assim, você não me esperou hoje. Gente, eu sou um cara tão previsível, né? E mesmo assim, ela me ama. Ela gosta disso. Eita glória. Isso é uma coisa muito boa. Tá vendo? Esse negócio de ser previsível, ela espera. Agora, na pandemia, muita coisa mudou, né? As rotinas mudaram, mas até que a gente tem uma nova rotina dentro da pandemia. Quando meus filhos eram pequenos, eu os tinha todos os dias em casa. Todos os dias. Aí eles saíram para estudar, a rotina mudou. Aos fins de semana eu tenho eles em casa. Daqui uns anos, não vai ser mais fim de semana, vai ser algumas datas específicas, e se as esposas deles permitirem. Então algumas datas eles virão visitar. Será uma nova rotina. Mais para frente, eles vão ter que criar outras rotinas, porque não terão mais pai para visitar. As rotinas vão sendo adaptadas. E tem aquelas rotinas boas que nós queremos eternizar, mas a gente não consegue. Então percebo que rotina e previsibilidade não é um mal em si. Não é o problema. E muito menos Eclesiastes está falando disso. Ele não está lamentando as coisas boas da vida que se repetem todos os dias. 3 refeições por dia. Todas as noites você poder entrar num quarto, deitar numa cama macia e dormir protegido do frio, protegido da chuva, protegido de bandidos. Ele não está falando disso. Qual que é o problema aqui? Qual que é o nosso problema? O nosso problema é com o tédio. O tédio é o nosso problema. Tédio é o enfado da vida. Tédio é o resultado de viver uma vida onde a gente não encontra sentido. A gente não encontra propósito para a existência. E então a repetição de coisas sem propósito gera tédio, gera enfado. E no extremo gera insanidade, desespero. Vocês sabiam que uma das torturas a que se fazia com os prisioneiros na Segunda Guerra, lá no Sudeste Asiático, era de pegar o prisioneiro, mandar ele cavar um buraco, e assim que ele acabava de cavar o buraco, mandava tampar esse buraco e cavar o outro buraco, e assim sucessivamente. Dá para imaginar? Um sacrifício, um labor sem propósito, sem sentido. É mais ou menos isso, né, que Eclesiastes enxerga. Então, o tédio é isso. Não é necessariamente, sabe, o oposto de uma vida agitada, como muitos jovens imaginam. Jovem, quando fica em casa, fala, ai, que tédio. Quer sair, quer andar com a moçada, encontrar os amigos. Eu queria mostrar uma cena que me chamou muita atenção quando eu estava estudando esse texto. Daniel, você pode pôr? Isso sim é uma vida sem tédio, não é? Altos decibéis, é o povo pulando, é só gente jovem, bonita, alegre. Isso aí é uma coisa que todo mundo quer. Será? Agora, pensa nessa imagem, agora eu vou ler um texto. Fazer uma leitura da experiência de uma pessoa com tédio. Presta atenção. Sabe esses dias em que horas dizem nada e você nem troca o pijama, preferia estar na cama? O dia, a monotonia,
tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Vejo o programa que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois para mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me desse tédio. Tédio, não tenho um programa. Tédio, esse é o meu drama. O que corrói é o tédio. Um dia eu fico cego, me atiro deste prédio. Para os fãs dessa banda, ele se chama Biquíni Cavadão. E a letra que eu acabei de ler, vejam só, é exatamente a música que eles estavam cantando nesse clipe. O povo expressando uma alegria plástica, uma alegria exterior, uma alegria desejada. Curiosamente, a letra é carregada, ela é pesada. A letra está falando de tédio. Aliás, nem combinava toda aquela agitação com uma letra dessas. É curioso, mas é assim com muita gente, talvez com você. Vive uma alegria de fachada. Agora, eu não ouso chamar de alegria, essa alegria de fachada, de hipocrisia. Porque eu acredito que aquela banda, aqueles jovens, estavam realmente de todo o coração desejando viver a alegria. Era uma alegria desejada, ainda que não fosse para muitos, uma alegria real, não fosse a sua verdade interior. A verdade interior, muito provavelmente, era o conteúdo dessa letra. Gostariam que fosse real, mas não era. Por isso, tantos artistas e não artistas sucumbem, sabe, diante dessa verdade desejada e a verdade vivida, eles implodem e aí vão para overdose de álcool, overdose de narcóticos, overdose de sonhos não alcançados, overdose de vida desejada e não vivida. No verso 8 ele diz: todas as coisas trazem canseira, porque viver assim cansa a alma da gente. Presta atenção, eu vou ler outra vez os versos 4 ao 7. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Parece que esse autor estava se afogando nessas constatações. Ele descreve isso, que essas coisas, geração a geração, se repete, e nada muda. O sol se levanta, mas sempre se põe. O vento que sopra hoje, ele circunda a terra e ele volta a soprar. Mais uma vez, geração vai, ou seja, a gente nasce, cresce e morre. E tudo volta a acontecer novamente. Um detalhe, ele fala, não há nada de novo debaixo do sol. Os estudiosos dizem que essa expressão está se referindo ao quê? É um ponto de vista onde Deus está ausente, abaixo do sol. Excluir Deus da equação da vida. Se tira Deus, é isso. Nada novo.
E é uma expressão-chave. Debaixo do sol aparece 27 vezes nesse livro tão curto. A vida sem Deus no mundo é uma vida de tédio. Ela desespera. Só que as coisas que ele falam aqui, reparem, é sobretudo eventos da natureza, são coisas que acontecem, são ciclos da natureza que se repetem, experiências nossas. E sobre essas coisas nós nada podemos fazer, assim como a gente nada pôde fazer para evitar que o vírus chegasse no Brasil. Agora, temos uma decisão a tomar. Como agir ou reagir diante dessas coisas que se repetem. A única coisa que nós podemos mudar, o diferencial na nossa vida, é o que eu e você fazemos com tudo aquilo que nos atropela. Por pior, mais desgraçada que seja a situação. Se por um lado a vida sem Deus é uma vida que nos leva fatalmente ao tédio, é possível a vida e o mundo com Deus. A vida e o mundo com Deus é a resposta para todo esse estado de coisas. Eclesiastes capítulo 12, capítulo final, é a conclusão desse escritor. Veja lá. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Temor. Tema a Deus. Na Bíblia, temor é sinônimo de, numa linguagem mais de vocês, é levar Deus a sério. Quem leva Deus a sério, guarda temor no coração. E o convite, para mim e para você, é em 2021 levar Deus a sério. Levar Deus a sério implica em algumas coisas, não quero me estender muito. Pecado. Levar Deus a sério significa ser radical com o pecado. Não brinque com o pecado. Será que algum pecado que tem sido a sua companheira constante, pecado que você tem arrastado todo esse ano de 2020, reconheça, arrependa-se, abandone e volte para Deus. O profeta Isaías diz que o pecado nos separa de Deus. Quem anda em pecado tem esse ponto de vista. Não há nada novo debaixo do sol. Hebreus, ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma vida de santidade é uma vida onde a gente tem repugnância pelo pecado. Leve o pecado a sério, se você leva Deus a sério. Temor. Não apenas o seu pecado pessoal, mas o pecado do seu irmão. Quem leva Deus a sério, sabe que Deus levou tão a sério o próprio pecado que mandou Jesus para solucionar esse mal. E quem entende isso, vai aprender a ser rigoroso consigo, mas gracioso com o outro. Seja gracioso com o pecado com a pessoa do seu irmão, não com o pecado, com a pessoa do seu irmão. Se ele pecou contra você, decida isso. Duas coisas em relação ao pecado do outro. Perdoe rápido. Não tem que ficar cozinhando o pecado dos outros. E perdoe completamente. Nada de ficar carregando entulho. Porque quando o outro peca contra nós, é como se algo desmoronasse. Né? E aí fica aquele entulho todo no chão. Não se constrói nada novo em cima de entulho. A gente limpa tudo e reconstrói algo novo.
Não carregue, não guarde carta na manga, perdoe e reconstrua em nome de Jesus. É melhor a rotina do perdão do que a rotina da mágoa, do tédio. Desenvolva o hábito da gratidão. Deus é apresentado nas Escrituras como aquele que, lá em Jó, chama até mesmo as estrelas pelos nomes. Quanto mais nós, seres humanos. Então, ou seja, tudo está sob o controle de Deus. A nossa vida está sob os cuidados de Deus. Amém? Não. Você crê nisso? Ora, se a minha vida e a sua está sob os cuidados de Deus, se a gente começa a enxergar a vida e o mundo a partir desse ponto de vista, eu não tenho do que reclamar. Eu tenho que aprender a focar os meus olhos, depositar o meu olhar naquilo que Deus tem dado, naquilo que eu tenho e não naquilo que eu tenho. Deus está no controle, Deus tem um propósito até mesmo para as ausências que ferem o meu coração. Começar a olhar aquilo que de bom Deus tem colocado na nossa vida. As boas dádivas de Deus. Se você não consegue imaginar, é só olhar para o seu lado direito agora. Também se não quiser olhar, não precisa. Seja grato. A família que você tem, a saúde que você desfruta hoje, o teto que Deus colocou sobre a sua cabeça, os seus amigos, essa igreja. Aliás, você que está assistindo, acabando a pandemia, se você não pertence a essa igreja, você está convidado a estar conosco aqui. Quem leva Deus a sério tem um espírito grato. Exercite isso. Transforme isso em estilo de vida. As pessoas agradecidas são mais felizes. Por exemplo, aprenda a ser grato por aquela mágica que ocorre todas as semanas na sua casa. Você reparou que aquela sua roupa suja, encardida e mal cheirosa, que está no cesto, ela aparece milagrosamente no seu guarda-roupa limpa, passada e cheirosa? É, pastor, quem te disse? Eu sei. Né? É revelação, acontece essas coisas. Quantas vezes você já agradeceu? Ah, pastor, mas lá em casa não é minha mãe, é empregada. E daí? Quantas vezes? E quem diz que a empregada não merece o seu muito obrigado? Pensando nisso, quem mora em condomínio, tem o zelador, tem o porteiro, tem o faxineiro, o jardineiro. Você mora num lugar bacana, quantas vezes você parou para pensar que aquele ambiente bacana, mas eu pago o condomínio? Né? E por isso você não vai ser grato. O pastor Antônio Carlos, ele costuma falar que a gratidão, o reconhecimento da bondade de Deus nos leva a agradecer o garçom que nos abre a tampa da água mineral que ele nos serve. E eu concordo com ele. Grato. As refeições diárias. Eu falo isso aqui porque eu acho uma coisa muito curiosa. Em casa de japonês, depois que termina de comer, a gente fala goto sosamade shita, né? Lá em casa não tem muito esse costume. Né? Não fala nem tadakimasu para comer, porque falou amém, já está com um garfo na boca, é muita fome. Mas depois que come, né, não sei desde quando isso, já faz muito tempo. A palavra, em vez de falar goto sosamade shita, é valeu, pai, ou obrigado, pai. É toda a refeição. É marca deles, é dos meninos mesmo, são assim. Mas quando a gente agradece, a vida se torna mais bonita e a gente começa a entender que existe alguém para agradecer. Aliás, quando você não consegue enxergar pessoas de carne e osso para quem dirigir essa gratidão, a gente tem alguém no universo para dirigir o nosso muito obrigado. Isso é maravilhoso. Saber que a nossa vida é boa, não é como resultado do acaso, e muito menos por causa da nossa dedicação e esforço. Existe alguém que conspira a nosso favor e cuida das nossas vidas. Eu acho fantástico
quando eu como alguma coisa saborosa, eu vivo uma experiência bacana, e não tem ninguém ao meu redor, eu posso olhar para o céu e saber que além daquele céu azul, e ao mesmo tempo ao meu lado, tem alguém a quem eu posso dirigir o meu muito obrigado, e não apenas isso, eu posso chamá-lo de Pai. Isso é fantástico. Existe alguém que cuida de nós. Por isso, essa visão pessimista, considerando a existência tudo a partir do sol para baixo, excluir Deus da equação da vida, deve ser desesperador. Por isso, na conclusão, ele diz: tema a Deus. Essa é a conclusão. Leve Deus a sério em 2021. E se você leva Deus a sério, desenvolva uma espiritualidade que te ajude a levar Deus a sério e com inteligência. Porque a gente leva Deus a sério nos relacionando com Ele do jeito que a gente pensa que deveria relacionar. Não é do nosso jeito, como aquela apresentadora que se refere a Deus de uma maneira assim muito desrespeitosa. E a gente sabe que a vida dela pelo menos não parece demonstrar intimidade bíblica com Deus. Quem leva Deus a sério cuida da relação com Ele. Assim como vocês que namoram ou são casados, cuidam da relação. Separe tempo. É bacana, eu gosto dessa ideia do Pompeu, já que esse ano para muitos não deu certo, e já que tem essa ideia do místico, dia 1º de janeiro, eu consigo fazer uma coisa diferente, vamos aproveitar. Aproveita e começa tomando algumas resoluções, começa a orar mais. Ore a Deus. Você é alguém que não é apegado às Escrituras, começa a ler a Bíblia. Está meio fora de moda, alguns dizem. Mas sem a palavra de Deus não tem como levar Deus a sério. Leia as Escrituras todos os dias. Você que Deus abençoou com uma cabeça boa, você que é estudado, leia grandes porções. Uma vez uma moça veio toda feliz para mim e falou assim: pastor, eu estou lendo 3 por dia. Eu falei assim: olha, que bom. Né? Não é muito, mas 3 por dia você consegue terminar um ano. 3 capítulos é muito bom. Eu falei: não, pastor, 3 versículos. Gente, isso não é nem homeopatia. 3 versículos por dia, você vai morrer, e não chegou nem no Novo Testamento. Né? Isso não é levar Deus a sério. Permita o Espírito Santo dirigir a sua vida. Quantas vezes esse ano o Espírito Santo lhe falou ao coração, e você não deu ouvidos? E porque não deu ouvidos, você chorou sangue, escondido, talvez ninguém saiba. Dê ouvidos ao Espírito Santo, permita Ele dirigir a sua vida. O provérbio fala assim: você quer uma vida que tenha sentido, significado, propósito? Tema Deus, leve Deus a sério. Se não levar Deus a sério, o ano que vem vai ser novo, mas vai ser repetição de um fracasso velho. E não é isso que você quer. Considere a vontade de Deus nas suas decisões. Ainda que você tenha prejuízos por causa disso. O pastor Manabo, que vocês amam tanto, eu morava com ele. Gente, quando eu comecei um negócio novo, eu levei diante da igreja para a igreja orar. Nós buscamos a direção de Deus. E eu falei assim: eu quero que Deus seja o sócio comigo. Aliás, sócio majoritário. Então, o que ele decidir, está decidido. Entenda, gente, eu não quero ir além das Escrituras, tá certo? A Bíblia não proíbe álcool. Mas quando eu montei o meu negócio, eu coloquei para mim: eu não vou vender álcool. Porque eu não quero correr o risco de ganhar dinheiro às custas do leite da criança, que o pai vai deixar de levar para casa. Eu acredito que Jesus não venderia álcool na lanchonete dele. Eu decidi, porque eu entendo nas Escrituras que Deus deve ser prioridade, que no domingo, que era dia do Senhor, eu e os meus funcionários iríamos adorar o Senhor e não iria funcionar, ainda que estivesse no meio do calçadão. Eu falei assim: eu não vou, eu vou consagrar a Deus, porque eu acredito que Jesus, mínimo, ele faria isso, já que eu duvido que Jesus tivesse uma lanchonete na terra. Mas enfim, eu tive prejuízo? Lógico que eu tive. As pessoas iam domingo, faziam caravana, gente, para ir na minha lanchonete.
E o meu vizinho, para te debochar de mim, que tinha casa de comida árabe, ele ligava, fazia questão de ligar depois do culto, falou assim, irmão, veio um monte de irmão aqui. Entrou e saiu, porque não tinha nada, a lanchonete estava fechada. Mas não tem problema. Deus quis, na bondade infinita dele, e não é que dependesse disso, que depois de um mês, eu fechei várias vezes antes da hora, porque o lanche acabava. Né? A coisa prosperou de maneira assim, extraordinária. Se Deus fizesse prosperar, Ele é Deus. Mas também, se não prosperasse, Deus continuaria sendo Deus. A questão aqui não sou eu. Eclesiastes coloca do ponto de vista, não o ser humano. Deus deve ser levado a sério porque Ele é. Porque quando eu começo a falar sempre a partir de mim, então não estou levando Deus a sério. Levar Deus a sério é Deus. Ele é a referência. Ele é o ponto de partida. Levar Deus a sério é isso, é a sua vontade santa e bendita, abençoadora. Eu levo a Deus a sério porque Deus é Deus. Então, se eu sigo Deus, levo Deus a sério, eu me dou bem, glória a Deus, Ele é Deus. Se do meu ponto de vista, se do ponto de vista das emoções, eu não me dou bem, Deus continua sendo Deus. Eu quero convidá-lo e convidá-la a considerar isso com muita seriedade. Levar Deus a sério no ano de 2021. Experimente, faça uma prova. Você fala assim, é muito arriscado. É arriscado, sim. A gente não gosta de perder o controle. Deixa Deus no controle, experimente o que vai acontecer. Se acha que 2021 é muito tempo, fala assim, então eu vou fazer um teste de 3 meses. Eu não sei o resultado disso. Mas deixa Deus cuidar da sua vida. Já que do seu jeito não deu certo. Já que você fracassou mesmo, você não tem nada a perder. Você não será blindado do mal. Não será blindado de ter as suas emoções estraçalhadas. Mas a sua vida vai ter propósito. A sua existência vai fazer sentido. Você pode curvar sua cabeça, nós vamos orar. Leve Deus a sério. Você encontrará alguém acima do sol, que irá conferir significado à sua existência. Assim não importa o que virá no ano novo. Como diz a música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. De qualquer maneira, Ele continua sendo Deus. Pai Santo, cada um de nós aqui temos uma história vivida nesse ano de 2020, história de sucessos e fracassos, de alegrias e de pesares, de esperança e de desespero, mas certamente, aquelas partes mais sombrias, talvez desesperadoras, não aconteceram porque nós levamos o Senhor a sério. Foram momentos que resultaram de loucuras que nós cometemos, de excluir o Senhor da nossa vida, acreditando que a gente sabe gerir a própria vida melhor do que o Senhor que nos criou. Misericórdia, Deus, nos perdoe, tamanha insensatez. E agora, quando estamos às portas de um novo ano, ainda que na prática isso nada representa, mas na nossa alma, na nossa psique, isso tem um poder tão grande, mas que também se esvai nos primeiros dias do novo ano. Nós não queremos isso. Pedimos que o Espírito Santo que está aqui nos ajude a levar isso com muita seriedade, para que essa resolução não fique já nas primeiras semanas do ano, mas nos acompanhe
pelo resto da nossa existência. Queremos levar o Senhor a sério, porque a vida que é tão curta e incerta, ela não pode ser desperdiçada. Nós queremos viver bem a dádiva da vida, o presente que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Pai, e assim vamos glorificar o Senhor, vamos cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos levar o Senhor a sério. Nos ajude nessa decisão, Espírito Santo. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.